Bom dia, graça e paz. Primeiro falar da nossa gratidão a Deus, o privilégio de participar dessa conferência aqui em Sintra e também a forma como estamos sendo impactados pela presença do Espírito Santo, as conexões que Deus tem nos permitido criar aqui neste lugar e ver o sobrenatural de Deus agindo aqui nessa igreja, conhecer o pastor, a sua esposa. Obrigado pela confiança. Um púlpito aqui ocupado, assim, sempre por pastores, né, conceituados de nome, e nos convidar assim, eu me sinto muito honrado, mas ao mesmo tempo com o coração grato a Deus por ver aqui o cumprimento de promessas de Deus na minha vida. Acerca de Salomão, que ele disse aqui, quase chamou de Salomão, a diferença, dentre tantas que tem entre eu e Salomão, é que Salomão buscou uma mulher virtuosa e não achou. Eu achei a mulher virtuosa. Fosse lá no Brasil, eles iam falar assim, hoje tem, né? Glória a Deus, glória a Deus. Tá, queridos, que bom poder estar aqui. Como o pastor disse, nós somos de Linhares, nascido e criado nessa cidade, uma cidade muito linda, uma cidade com muitas lagoas. Ficamos no norte ali do Espírito Santo, pastoreando a IEB Linhares, uma igreja também querida, Igreja Evangélica Batista de Linhares. Mandando aqui um alô para os nossos irmãos que estão nos assistindo nessa hora, deve ser, aqui é meio-dia, lá são 8 horas, alguns já estão caminhando para o templo, para a igreja, e a gente louva a Deus pela vida dessa igreja. Algo que Deus trouxe ao meu coração para esta manhã, tem como tema, aprenda a confiar na força do vento. Você quer repetir comigo? Aprenda a confiar na força do vento. Vamos orar mais uma vez? Pai, o nosso coração é grato a Ti, por esta manhã, por esse tempo tão especial em Tua presença, tudo que o Senhor já ministrou aqui ao nosso coração. Obrigado, Deus, pela manifestação desta presença gloriosa. Humildemente nos rendemos diante do Senhor, reconhecendo uma total dependência do Espírito Santo de Deus, ministrando ao meu e ao nosso coração, que saiamos daqui avivados, renovados, impactados por esta presença poderosa do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aprenda a confiar na força do vento. Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 8, nós encontramos: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Podemos repetir? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Esse é um dos textos da Bíblia Sagrada que nos deixa com o coração cheio de expectativas acerca do que Deus deseja e pode fazer em nossa vida. Eu vejo nesse texto a forma intencional como o Senhor Jesus se relacionava com as pessoas. Uma intenção no coração de Jesus de levar cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente e criança a ter uma experiência com o Pai, a crescer nessa intimidade com o Pai. E aqui eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos formandos aqui. Isso nos fala de uma sede que há no coração dessas pessoas, de caminhar nessa dimensão, de conhecer mais a Deus. Nesse texto, você já deve ter lido, Jesus está conversando com Nicodemos, um fariseu influente do seu tempo e que era muito respeitado por todos os judeus. Apesar de Nicodemos conhecer as Escrituras, apesar de Nicodemos conhecer, não é isso, a lei, era um homem que não conhecia o poder de Deus. Ele era preparado intelectualmente, era um homem formado, um homem respeitado,
mas ele ainda não entendia as coisas do Espírito de Deus. Ele não conhecia o poder de Deus, mas nós vemos aqui uma sede no coração deste homem, um desejo de conhecer um pouco mais a Deus. Então ele vai ao encontro de Jesus à noite, e aí Jesus percebe no coração de Nicodemos um desejo por algo maior do que ele mesmo. Jesus percebe que havia no coração de Nicodemos um descontentamento com a sua forma de adorar, com a sua forma de celebrar a sua vida. E ao falar sobre o novo nascimento, Nicodemos não entendeu o que Jesus disse sobre nascer de novo. Então diz a ele que assim como o vento, embora invisível, é identificado por sua atividade pelo seu sonido, assim também o Espírito Santo é observado pela sua atividade sobre os nascidos de novo e pelo seu efeito na vida deles. Como aconteceu com você, aconteceu comigo. Quantas pessoas que não conseguiram entender essa transformação que se processou, que está se processando na sua vida, em nossa vida. E aqui nós encontramos aqueles que são nascidos do Espírito, não conhecem Jesus segundo a carne, mas fizeram o que? Morrer os seus atos injustos para viver uma vida nova agora em Cristo Jesus. E aqui eu não estou falando de uma questão apenas religiosa, não apenas você mudar a sua placa denominacional, não apenas por conveniência escolher esta ou aquela igreja, não apenas por uma questão terrena, mas algo que é gerado pelo Espírito de Deus, na sua mente primeiramente, no seu coração, e automaticamente você começa a viver uma vida diferente. Você passa a ter um desejo de honrar a Deus melhor, de abençoar as pessoas, de se envolver na vida das pessoas. Quando um homem, uma mulher tem esta experiência com o Espírito Santo de Deus, ele não é mais a mesma pessoa, a sua forma de adorar muda. Quando você olha para o Novo Testamento, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, a vida delas foi mudada, transformada, respeitando o temperamento, respeitando o perfil de cada um, mas você observa uma mudança. Alguns saem glorificando ao Senhor, outros vão até a família para falar de Jesus, enfim, cada um apresenta uma resposta diferente, e é isso que acontece na vida de todo homem, independentemente da sua cultura, da sua raça e nação. Quando há uma experiência verdadeira, quando ele conhece a Deus e ele sente essa presença do Espírito Santo, a sua vida é mudada. Você pode dizer amém? Amém, queridos. Então, ser nascido do Espírito Santo é isso, é permitir que o Espírito te guie em todas as coisas de forma prática, diariamente. Ser nascido do Espírito Santo não é uma experiência apenas de uma conferência, não é uma experiência de um encontro de final de semana apenas. Graças a Deus pelas conferências, graças a Deus pelos impactos, graças a Deus pelos encontros os mais diversos que a igreja promove, mas o desejo de Deus, a vontade de Deus é que esta experiência com o Espírito Santo seja vivido primeiramente dentro da nossa casa, no meio da nossa família. E eu costumo dizer que provavelmente deve ser um dos lugares mais difíceis para você viver a sua fé, para você se derramar na presença de Deus. Por quê? Porque ali todo mundo conhece as suas fraquezas, todo mundo conhece as suas limitações. E às vezes em casa a gente se sente no direito de praticar algumas ações que não praticaríamos perto de outras pessoas na igreja. Então a vontade de Deus é que a sua casa, ela viva nessa dimensão do Espírito Santo, sentados à mesa, à cadeira, no momento de deitar, de acordar, um momento de orar com a esposa, com os filhos, ou com os amigos, com quem você mora, ou mesmo sozinho, sozinha, sentir ali a presença do Pai, sentir a presença de Deus. Esta é uma realidade que acontece na vida de todo homem e toda mulher que tem essa experiência com o Espírito Santo.
Aí você pode dizer, mas pastor, eu conheço a Jesus, eu já experimentei o Espírito Santo, mas eu não estou vivendo isso na minha casa, na minha vida. As coisas não são tão fáceis como você está falando, eu sei que não é fácil. E eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível, eu estou dizendo que esta é a vontade de Deus. Amém ou não amém? Então, é viver diariamente esta presença do Espírito Santo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, você passa a viver uma vida cheio de expectativa, acerca de quem Deus é primeiramente, e acerca do que Deus pode e quer fazer na sua vida. Então o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é um Deus de novidades. Você sai de um culto como esse, você se alegra, você sente a presença do Pai, você volta para a sua casa, mas no meio do caminho já é um desejo de retornar. Você já começa a pensar no outro momento, na outra celebração, e você já sai de casa com o coração cheio de expectativa, porque você sabe que o vento sopra onde quer. E pode ser que ele queira soprar na sua vida nesta manhã. Pastor, mas ele já soprou, ele quer soprar mais. Amém ou não amém? Então, queridos, da mesma forma que um dia você teve uma experiência com Deus, Deus deseja que essas experiências se renovem. Nós devemos mergulhar nas profundezas do oceano de Deus. Não podemos nos contentar em viver uma vida aparentemente boa aos olhos do Pai. Nós não podemos usar como referência outras pessoas, nós temos que usar como referência o que diz primeiramente a Bíblia Sagrada e olhar para homens e mulheres que nos inspiram. Eu disse aqui para o pastor que eu estou saindo aqui maravilhado, impactado com a vida de pastores, homens e mulheres de Deus, que ouviram aqui os testemunhos. Deixa eu falar uma coisa para você, eu poderia me contentar com o que Deus tem feito em nossa igreja. Eu poderia me contentar em estar celebrando as conquistas que temos vivido como igreja. Mas nós sabemos que Deus tem mais para nós, o melhor de Deus está por vir a cada manhã, amém ou não amém? Então, estar aqui é também pensando no que Deus pode fazer em nós e através de nós para continuar abençoando a nossa igreja, abençoando a nossa cidade, abençoando os lugares que Deus deseja ainda nos levar. Então, queridos, um dos propósitos do sopro do Espírito em nossas vidas é nos levar a um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Normalmente, quando se fala do vento do Espírito, normalmente quando se fala dessa manifestação do Espírito Santo, algumas pessoas associam, com uma vida poderosa, marcada por milagres, pelo sobrenatural, e amém por isso, esta é uma verdade bíblica, é uma realidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você, dificilmente nós associamos poder de Deus, o sobrenatural de Deus, com relacionamentos. Dificilmente nós associamos esta ação do Espírito de Deus a relacionamento mais íntimo com Deus e com as pessoas. E deixa eu falar uma coisa aqui, você está me deixando falar, não precisa nem pedir, Tá. Uma das maiores dificuldades de nós vivermos o sobrenatural de Deus está justamente na forma como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas. Então, relacionamento é algo que tinha que ser prioridade em minha vida. Relacionamento é algo que eu teria que olhar com mais carinho, com mais atenção, porque o poder de Deus, de forma clara, transparente, de forma bíblica, coerente, passa pelos relacionamentos que nós vivemos com as pessoas. Olha aqui que a Bíblia diz sobre a importância de você estar bem com a sua esposa e com o seu esposo, porque se eu não estiver bem com a minha esposa, a Bíblia diz que as minhas orações são interrompidas. Então não tem como eu viver uma vida do sobrenatural se eu não estou bem primeiramente com minha esposa e consequentemente com os meus irmãos. Só que nós estamos tão acostumados a aceitar com naturalidade problemas em relacionamentos, que a gente vem para a celebração, não diga aqui em Portugal, isso acontece no Brasil,
E às vezes chateado com o irmão, aborrecido com o irmão, e com a maior naturalidade. A gente adora a Deus, louva a Deus, e aí eu não estou dizendo se Deus vai ouvir ou não, Deus tem a sua forma de agir. Mas quando eu priorizo a questão dos relacionamentos, quando eu entendo que a Bíblia diz que se eu for até o altar, no meio do caminho, eu me lembrar que tem um irmão que não está bem comigo, não é eu não estar bem com o irmão. A Bíblia diz para deixar ali a oferta, ir até esta pessoa, pedir perdão e voltar para adorar. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Nós temos buscado avivamento, temos vivido avivamento, mas se a gente trilhar esse caminho de relacionamentos saudáveis, nós iremos viver uma outra dimensão de avivamento, um avivamento bíblico, genuíno, um avivamento que dará a você a autoridade espiritual, não apenas para orar naqueles momentos de culto, naqueles momentos que tem uma música sendo tocada, naquele momento que você está arrepiado, não, em todos os momentos, em todos os lugares, independentemente das circunstâncias, você viverá debaixo dessa autoridade de Deus. Amém ou não amém? Então, fale comigo, um dos propósitos do sopro do Espírito Santo é nos levar a uma intimidade maior com Deus. Então o segredo é intimidade. É essa intimidade que se manifesta aqui no púlpito, no altar. É essa intimidade que se manifesta através de uma música que você canta, do serviço, mas uma intimidade que se manifesta, meu querido, lá na recepção da igreja. Lá no estacionamento, quando você abraça aquele irmão, quando você cumprimenta aquele irmão, ela já percebe a unção de Deus na sua vida, a pessoa já entra com o coração quebrantado. Esta intimidade que se manifesta lá na empresa, no comércio, quando você chega em um ambiente e as pessoas percebem que há algo diferente neste lugar, e às vezes você nem fala nada, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz. Amém ou não amém? Então, queridos, ter intimidade, comunhão, paixão por Deus é tão necessário e maravilhoso, que Deus, sabendo que em nossa vida diária, nós teríamos os momentos de indiferença, momentos de apatia, momentos de negligência para com as coisas espirituais, Ele envia esse vento, esse sobrenatural. Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, me conhecendo a você, de vez em quando, Ele sopra este vento para que haja esse renovo, para que você possa manter esse nível de espiritualidade, de intimidade, ou seja, esse vento é para despertar em cada um de nós esta paixão por Deus, este amor por Deus, essa sede, esse desejo em estar em sua presença. Salmos 42 fica muito claro aqui no coração do salmista. Olha o que ele diz no verso 1 e no verso 2: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vamos ler todos juntos? Vamos começar? Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Fale comigo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É uma pergunta que o salmista faz para ele mesmo. Que horas que é a celebração? Que momento que eu vou para o culto? É bem verdade que essa presença de Deus, ela não é apenas no culto, na celebração, mas a gente sabe que no Antigo Testamento, principalmente o salmista, né, o templo, o local de adoração era algo que era uma realidade na vida deles. Daniel estava na Babilônia, e você conhece a história, ele orava com as janelas abertas para Jerusalém. Então nós vemos aqui o salmista: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Alguns escritores afirmam que o primeiro texto bíblico pregado no solo evangélico brasileiro está no Salmos 27, o verso 4. E eu gosto muito desse texto que diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê?
para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém ou não amém? Uma coisa eu peço ao Senhor. Uma outra versão diz, uma coisa pedir ao Senhor, mas ele vai mais além. Além de pedir, ele diz que ele buscou, que ele vai buscar. E ele diz assim, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora preste atenção, o salmista ele coloca um propósito nessa busca. Ele coloca um propósito nesse desejo do seu coração. O propósito é contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então fale comigo, contemplar e aprender. E graças a Deus eu já pude perceber que esta é uma igreja que investe, né, na questão da educação, os cursos que eu vi aqui, parabéns ali pelo Ministério das nossas crianças, fiquei maravilhado. Eu quero louvar a Deus por você que está envolvido no Ministério do Ensino da igreja, nos cursos, em tudo que a igreja oferece, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, cada uma dessas pessoas que estão envolvidas, né, nesses trabalhos. Mais do que aplaudir, eu sei que você já faz, mas honra a vida dessas pessoas. Eu costumo dizer lá na igreja, né, e eu pergunto à igreja, quantos de vocês que já honraram aquele irmão, aquela irmã que está cuidando do seu filho? Quantos de vocês já honraram aquelas pessoas que ficam lá no estacionamento, no pátio da igreja, gente que nem sempre está no altar, gente que nem sempre tem o seu nome lembrado? Então, queridos, parabéns a você que está envolvido nesses ministérios. Mas voltando aqui para o vento do Espírito, quando há esse desejo no seu coração, no meu coração, quando esta presença do Espírito Santo é uma realidade na vida da igreja, quem é a igreja? Nós. Eu costumo dizer primeiro, sou eu, somos nós, né? Então, o que acontece? Há uma paixão maior por Deus. A obra de evangelização, ela cresce mais rapidamente. A obra missionária, e parabéns também por esse olhar missionário desta igreja, e eu louvo a Deus por isso, né? Há uma intensidade maior pela oração, pela busca. O salmista, no Salmo 122, ele nos convida aqui, não apenas a nos alegrarmos, mas expressar esta alegria. O que é que ele diz? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode repetir? Então nós vemos o salmista, eles dando expressão aqui aos seus sentimentos. Eles não apenas orando, não apenas cantando, não apenas indo à igreja, mas havia no coração deles um desejo de expressar esta alegria, de fazer com que outras pessoas pudessem ser também impactadas. Os salmistas pareciam dar plena vazão aos seus sentimentos. Eles não tinham vergonhas de demonstrar a sua paixão por Deus, nem de expressar esta alegria. E aqui a gente entende perfeitamente, cada um tem o seu perfil, o seu temperamento, a sua característica, o seu jeito de adorar. Uns levantam as mãos, outros glorificam, outros ficam apenas com os olhos fechados. Eu sei que Deus ouve a todo mundo, Deus aceita a sua adoração da forma que você é. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando esse vento do Espírito sopra, a gente não se contenta em ser o que é ao longo da caminhada. A gente busca fazer algo além, a gente quer expressar melhor a nossa forma de adorar. Até porque, em nossa vida prática diária, a gente sempre está buscando inovar. Vida profissional, dentro de casa, por mais simples que seja a comida que você faz, mas você sempre busca inovar, fazer de uma forma diferente, um tempero diferente. Você vai para a internet, você busca a receita, por mais simples que seja. Você quer agradar aquela pessoa, você quer honrar aquela pessoa. E é isso que essa presença do Espírito Santo gera em nós, um desejo de adorar de uma forma diferente, de expressar a nossa alegria, a nossa gratidão ao Pai. Amém ou não amém? Então, queridos, mesmo entendendo que as épocas são diferentes,
os costumes variam de país para país, de povo e nação. Eu penso que esta é a vontade de Deus para o seu povo. Quando eu olho Efésios, capítulo 5, o verso 18, nós vamos ver que o verbo ali encher, ele está no presente. Olha o que Paulo está escrevendo para a igreja na cidade de Éfeso. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, quando Paulo fala em enchei-vos do Espírito, está dizendo, olha, sejam continuadamente cheios. No domingo pela manhã, 11 horas, no domingo 9 horas da manhã, às 18, às 19 horas, na segunda-feira, lá no ambiente de trabalho. Paulo não está limitando esse ser cheio do Espírito Santo a apenas um momento de culto de celebração. Esta é a vontade de Deus. Você crê assim? Porque o vento sopra onde quer. Nós estávamos ontem ali em Ericeira, eu, a minha esposa e uma irmã lá de Linhares, está aqui já em Portugal há um bom tempo, e de repente ela encontrou uma amiga dela. E essa amiga, quando soube que a gente era pastor, eu queria que vocês fossem ali orar pelo restaurante do meu namorado, que ele vai abrir, mas seria um pouco mais tarde, não daria tempo. E eu disse para ela, vamos orar aqui mesmo, no meio da rua. E ela disse, vamos orar. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. O restaurante estava fechado, mas a pessoa estava ali. Então a gente não pode ficar limitando a ação do Espírito Santo. É claro que você vai saber o ambiente, a hora, o local, se é na sua empresa, se pode, se o patrão não briga, enfim. Mas a gente precisa ser flexível à ação do Espírito Santo. Vai ter momento que o pastor não vai estar do seu lado, não vai ter uma obreira ali, é você, o Espírito Santo de Deus, amém ou não amém? Então, queridos, às vezes, fala comigo, às vezes, o vento nos leva onde a gente não pensava ir. Às vezes, o vento nos fala o que a gente não pensava ouvir. Às vezes, o vento do Espírito nos pede uma adoração que contraria o nosso estilo e o nosso jeito de ser. Eu lembro que, quando nós chegamos à nossa igreja, ela realizava uma festa lá, a festa do milho. É como se fosse uma festa junina, né? E essa festa, ela escandalizava alguns evangélicos na cidade. Quando o pastor começou, eu estava em outra igreja, depois a gente estava nessa igreja. E quando chegou o tempo de fazer essa festa, eu estava um pouco olhando assim, aí eu fiquei na porta do ginásio, com os braços cruzados, cheio de religiosidade. Aí eu olhava lá para dentro do ginásio, aquela festa, olhava lá para a rua, as pessoas. Aí a minha esposa chegou e falou assim, despista um pouquinho, pelo menos. Despista um pouquinho, solta os braços aí, fica mais à vontade. Sabe, queridos, no ano seguinte, eu era o pastor da igreja e estava convidando o povo para a festa do milho. Estava lá na frente do altar. Hein? Uma festa de adoração, ela está me lembrando aqui, né? Sabe, eu louvo a Deus que o Senhor tem me ajudado a crescer um pouco mais. Está aqui na Europa, eu estou aprendendo, e esse tema é muito pertinente para a minha vida. Aprenda a confiar na força do vento. Então, queridos, às vezes o vento nos leva em lugares que a gente não queria ir, a adorar a Deus de uma forma diferente. Só que, às vezes, a gente gasta tanta energia para sustentar a nossa forma de ser, o meu jeito é assim, eu aprendi assim, eu faço dessa forma, e Deus vai respeitar isso. A questão é que eu vou limitar a ação do Espírito Santo. Lá na igreja, lá, de vez em quando a gente se alegra um pouco mais, pastor. Poxa, pastor, que benção, o senhor hoje estava, né? A gente é um pouco mais comedido, acho que parecido um pouco com o pastor, eu acho, né? E eu sinto que Deus deseja nos usar mais, e eu estou orando ao Senhor. Então ore pela vida aqui do pastor Jabes,
para que a gente volte para o Brasil mais cheio do Espírito Santo, e que a gente possa impactar a vida da igreja. Amém ou não amém? O vento sopra onde quer, ele está soprando na Europa, está soprando em Portugal, está soprando na sua casa. Então, queridos, quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, a gente não fica gastando muito tempo questionando, a gente não fica calculando, a nossa vida passa a ser vivida debaixo de propósito. É uma frase que eu costumo dizer, no que diz respeito ao reino de Deus, a sua vida com Deus, as nossas decisões, elas não podem ser baseadas em cálculos, tem que ser em cima de propósito. Amém ou não amém? Uma pessoa estava caminhando e encontrou uma formiguinha. Ela estava caminhando entre a serra e o mar, e a formiguinha estava carregando uma folha maior do que ela. Aí o moço perguntou: como é que você consegue carregar um peso, uma folha tão grande, maior do que você mesmo? E a formiguinha respondeu o seguinte: olha, eu aprendi a confiar na força do vento. Meu Deus! E aí eu me lembrei de Salomão, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele fala em Provérbios 6, se não me falha a memória. Então a formiguinha aprendeu a confiar na força do vento. Sabe, queridos, nessa caminhada cristã, eu tenho observado quantos momentos da minha caminhada que eu gastei energia sem necessidade. Eu poderia ter me rendido mais ao Espírito Santo. Eu poderia ter ouvido mais as vozes de Deus. As coisas iam fluir melhor. Por outro lado, todas as vezes que eu resolvi a voz do Espírito Santo, foi diferente. As coisas fluíram melhor. Mesmo a gente não entendendo, mesmo não tendo a resposta no primeiro momento, a gente conseguiu ver e perceber a ação de Deus. Amém ou não amém? Teve um período na história da nossa caminhada que a gente estava passando por um tempo de deserto, um vento que não era o vento do Espírito Santo, estava soprando sobre nós. A gente ainda estava na outra igreja. E no meio daquele vento, eu percebia que Deus estava agindo. Eu não sabia o que ia acontecer, mas havia uma paz interior, havia algo no meu coração que me fazia entender que Deus estava trabalhando. Eu lembro que a minha mãe chorava, né, porque via os filhos passando por este vento, situações que não convém aqui entrar em detalhes, e eu chegava em casa e falava: mãe, não chora. A Bíblia diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, né? Então eu estava o quê? Espiritualizando a situação, e tentando fazer com que a minha mãe não chorasse, por ver os filhos sendo caluniados. Aí a minha esposa chegava em casa, e graças a Deus pela vida dessa mulher de Deus, que tem abençoado muito a minha vida, ele falava assim: Jabes, deixa a sua mãe chorar. Aí a ficha caiu, eu falei: então chora, mãe. Tá, chora, pode chorar. Porque havia uma convicção em meu interior que Deus estava trabalhando. O profeta Naum diz que Deus tem o seu caminho na tormenta, e é esta capacidade que Deus dá aos seus filhos, de no meio da tormenta, mesmo não tendo a resposta, ver Deus trabalhando, a mão estendida, o cuidado de Deus. Amém ou não amém? Então fale comigo: Deus tem o seu caminho na tormenta. Creia nisso, meu querido. Não importa a tormenta que você esteja atravessando, Deus tem o seu caminho, Deus tem um propósito. E aí, queridos, com pouco tempo, nós jamais imaginávamos que nós seríamos pastores da igreja que hoje nós somos pastores. Era uma igreja que era o meu primo que era pastor. Deus o levou de uma forma assim inesperada, um menino ainda novo, 42 anos de idade, e eu já estava com ele ali há alguns anos. E aí o Senhor nos confirmou à frente da igreja. Então, queridos, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu disse aqui que esse vento que eu estava passando era um vento diferente, mas com uma permissão de Deus, do Espírito Santo. Deus tem os seus caminhos. Nem sempre as nossas conquistas e as nossas vitórias serão precedidas de portas abertas. Eu costumo dizer, e você olha para a Bíblia Sagrada, normalmente, os grandes feitos de Deus foram precedidos de tempestades, de épocas difíceis. É só olhar para a Bíblia Sagrada. Então a formiguinha, fala comigo, aprendeu a confiar na força do vento.
O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Sabe, queridos, o desejo do meu coração aqui nesta manhã, para a minha vida e para a sua vida, é que a gente possa aprender um pouco mais a confiar na força do vento, a deixar que Ele mostre o caminho, a confiar que há algo melhor, a não nos prendermos a coisas materiais, a coisas que nos seguram, que nos impedem de crescer. E isso me faz lembrar de um caçador que ele estava caçando, né? Eu acho que é macaquinhos que fala aqui, deve ser, né? Uns pequenos animais. E o que ele fez? Ele pegou um coco e jogou água fora, colocou umas pedrinhas dentro do coco. E ele ficou atrás de uma árvore, e colocou aquele coco, umas pedrinhas lá dentro, e aqueles macaquinhos chegaram e começaram a balançar o coco e querer pegar a pedra. Só que quando eles pegavam a pedra, eles fechavam a mão, e a mão não saía. E ele ficava voltado para aquilo ali, querendo pegar, e perdia a atenção, era a hora que o caçador vinha e pegava a sua presa. E isso me faz pensar quantos de nós, queridos, estamos apegados a algumas coisas, tão focados naquilo, nos esquecemos de que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor. E nos esquecemos também de um Deus que quer que a gente, em muitos momentos, abra as nossas mãos, venhamos a nos desprender de muitas coisas, para deixar as mãos livres, para receber o que está nas mãos de Deus. Amém ou não amém? Há muita coisa na mão dele para as nossas mãos, só que nós ocupamos as nossas mãos com tantas coisas, e eu estou falando aqui de coisas lícitas, eu estou falando aqui de trabalho, eu estou falando aqui de uma ocupação necessária à nossa vida, mas eu preciso aprender, e não é fácil esse processo de aprendizagem, é um processo que requer disciplina, que requer mudança de nós, e mudança é difícil. Por isso que o tema é aprenda a confiar na força do vento. Nós encontramos esse verbo na vida de Paulo, quando estava preso, ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas é fácil? Não é. Mas eu creio que a presença do Espírito de Deus na sua vida vai te capacitar a viver nessa dimensão. A partir de hoje, a ver e a perceber Deus em muitas coisas na sua caminhada, a sair daqui com respostas de Deus para situações que há muito tempo você está esperando uma resposta. O vento sopra onde quer, ele está soprando sobre a sua vida, a sua casa, sobre a sua família. Uma hora o vento sopra aqui, outra hora ele sopra ali, então eu preciso estar atento. O que Apocalipse diz? 7 vezes você encontra em Apocalipse. O que diz lá? Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja? Sou eu, somos nós. Então, quando a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça, não é apenas na igreja aqui. Amém ou não amém? Então, queridos, eu quero convidar você a experimentar de forma intencional esse sopro do Espírito, a viver a dinâmica da vida cristã de forma intensa. E a dinâmica da vida cristã é receber, celebrar, compartilhar. Você quer falar comigo? Receber, celebrar, compartilhar. Outra vez. Esta é a dinâmica da vida cristã. Eu e você, nós temos recebido o suficiente de Deus. Eu e você, o pastor já disse que pelo menos somos prósperos, apesar de tantos sonhos e projetos, apesar de tantas necessidades que nós temos, há uma prosperidade de Deus sobre a sua vida. Deus tem te dado o suficiente para você caminhar de cabeça erguida. Deus tem dado a você a presença do Espírito Santo, tem dado a você uma família, uma igreja, um pastor, tem dado a você pessoas para caminhar com você. Amém ou não amém? Então, a nossa oração é a mesma que o apóstolo João fez para Gaio, o presbítero amado. Desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, queridos, que haja a prosperidade de Deus sobre a sua vida.
Que haja prosperidade de Deus sobre a sua célula, sobre o seu GV, não é isso? Grupo de vida. Que haja prosperidade de Deus sobre o seu lar, a sua casa, a sua família. E eu creio que a sua vida não será mais a mesma. Tá? Tem muita gente neste lugar com sede de Deus, e você sabe disso melhor do que eu. Então, a dinâmica da vida cristã, você recebeu de Deus. Celebra, compartilha. Que essa dinâmica da vida cristã continue sendo a realidade na vida desta igreja. E esta igreja continuará sendo uma igreja relevante nessa cidade, nesse país e nas nações que ela está presente para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. O profeta Joel diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. O tempo é chegado. Você quer esse vento do Espírito? Amém, queridos? Deus está se movendo de forma sobrenatural. Então, o meu desejo do meu coração, não construam coisas que impeçam vocês de se moverem na direção de Deus. Não construam nada que vocês não possam levar com vocês. Estruturas são necessárias, elas protegem, mas não podem escravizar vocês. Vocês podem construir, até porque Deus só nos manda nos desfazer daquilo que não conseguimos nos desapegar. Então eu oro para que essa presença do Espírito Santo continue sendo realidade sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Vamos orar. Pai, o nosso coração é grato a Ti. Obrigado por esta manhã, obrigado por este privilégio de poder ministrar esta palavra ao meu coração, ao coração desta igreja. Obrigado por esta presença do Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, por ver aqui o Senhor cuidando dos Teus filhos desta igreja. Obrigado, ó Pai, porque eu creio no poder do Teu nome e da Tua palavra, e que vidas aqui nesta manhã estão sendo curadas, estão sendo restauradas, estão sendo avivadas, pelo poder desta presença, pelo poder do Espírito Santo. Eu oro a Deus para que a mão do Senhor continue sobre o pastor, a sua casa, a sua família, e que eles continuem nesta caminhada pregando o Evangelho do Reino, vivendo a dinâmica da vida cristã, que é recebendo, que é celebrando e é compartilhando o amor de Deus, a presença de Deus sendo derramada nos corações. Com o coração grato, nós bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, queridos. Deus abençoe. Obrigado, pastor.